Boa noite. Estou aqui para falar da peça La Golondrina. Foi uma peça escrita pelo espanhol Guillem Clua em 2016, baseado em fatos reais, baseado no massacre da Boate Pulse em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, onde um homem entrou na boate e matou cerca de 50 pessoas. Esse massacre foi conhecido como um crime de ódio, porque dentro dessa boate havia a maioria das pessoas da comunidade LGBT, gays, lésbicas, travestis, transexuais, etc, etc. Esse massacre chocou o mundo, chocou os Estados Unidos, chocou o mundo. E por conta disso, Guilherme Clua escreveu essa peça. Essa peça foi traduzida para o português pela atriz Tânia Bondezan. Ela interpreta uma das personagens e faz essa peça junto com o Luciano Andrei. Há uma montagem dessa peça e essa peça está sendo apresentada atualmente no Teatro Nair Belo, na Rua Frei Caneca, em São Paulo. Ela é dirigida por Gabriel Fontes Paiva. Bem, primeira coisa que eu quero dizer dessa peça é que me impressionou muito a atuação dos dois atores. Eles interpretam muito bem, transmitindo as emoções e colocando os diálogos que colocam as questões referentes às pessoas que sobreviveram a esse massacre, familiares e as próprias pessoas que viveram e sobreviveram dentro da própria boate quando o homem entrou para fazer o massacre. Fala da vida anterior ao massacre e da vida que ocorreu depois do massacre, como as pessoas lidaram com as perdas que tiveram, como as pessoas lidaram com tudo isso que aconteceu depois que essa tragédia ocorreu. A peça ela tem momentos impressionantes, de atuação impressionantes. É um texto muito bem escrito. É um texto que nos chama para a reflexão. E eu agora vou falar das minhas impressões sobre essa peça. Eu não me lembro de ter visto algo que tenha me impactado tanto quanto essa peça, do ponto de vista da dramaturgia. Em alguns momentos eu não sabia se eu interpretava, se eu interpretava que eram muito emocionantes ou muito reflexivos. Nos chamavam a uma reflexão e a uma emoção muito grande. Gostaria de dizer que eu acho que eu vi uma das melhores interpretações em termos de dramaturgia no Brasil, entre filmes, novelas, peças de teatro, que foi a interpretação da Tânia Bondezan em alguns momentos da peça. Um momento especial em que ela dá o depoimento de como se sente uma mãe que não entende muito bem a questão da sexualidade do ponto de vista da homossexualidade de seu filho. E ela expressa o que é que uma mãe, como é que uma mãe fica desconfortável diante disso, como essa mãe ela tem uma dificuldade de lidar com essa situação. Um momento impressionante, magistral, um momento de reflexão, de emoção, de intensidade muito grande. Um outro momento é quando ela diz que sonhou muito, e aí vem a nacionoplastia, a música Fascinação. E ela conta de quando um filho dela a levou para uma festa e dançou com ela. E isso
Foi um momento muito bonito. E a minha impressão é que a emoção ela ajuda o espectador a entender e a fazer a reflexão profunda. A emoção não é só um momento em que se pode fazer a catarse, se pode lembrar de algumas coisas, se pode ter empatia com o personagem. A emoção ela vem junto com um desejo de provocar uma reflexão profunda sobre a nossa condição humana, sobre a empatia, sobre a simpatia, sobre o amor à vida, sobre a forma como as pessoas reconstroem a vida diante de tragédias, sobre a forma como a gente pensa as nossas vidas, o que nós podemos fazer para melhorar o mundo. Em alguns momentos em que a emoção chega o ponto máximo da peça, a gente reflete bastante. Não é uma emoção desfocada da reflexão, do contrário, é uma emoção que vem junto com a reflexão. Luciano Andrei, ele também nos proporciona um momento de grande reflexão, de grande emoção, principalmente no momento em que ele mostra um livro com uma dedicatória. E em um momento em que ele diz da sua condição de dificuldades físicas, de cantar, etc. E como ele está procurando se aprimorar nesse universo do canto. Como esse universo do canto marcou a sua vida em vários sentidos. Então, eu acho que é uma peça que vale a pena ser vista. Sei que teatro não é acessível a muitas pessoas, mas é bom registrar que estas pessoas, estes artistas, fazem um trabalho que nos fazem pensar a nossa condição humana, a nossa fragilidade, os nossos amores, fazem pensar as nossas dificuldades de lidar com coisas que a vida nos dão que são surpresas, e surpresas de um ponto de vista de como nós vamos lidar com a vida a partir disso que a vida nos dá. E estas questões das tragédias, de como nós gerimos a vida a partir disso, como nós nos relacionamos com momentos, com dificuldades, com amores, com dissabores, com saudades, com incompreensões do ponto de vista de aquilo que a gente não compreende, que aconteceu, mas aconteceu e a gente tem que, de alguma forma, compreender para tocar a vida para frente. Aquelas faltas que são presenças constantes, porque marcam a nossa vida e a gente não quer que a ausência se confirme totalmente e nós nos apegamos a algumas presenças que dão sentido à nossa vida diante da saudade, da ausência, de uma série de coisas. A gente suspende a respiração diante dessa peça. As dores, as expectativas de uma mãe, a relação com seus filhos, o amor, a vontade de que ele esteja bem, a saudade, os amores, as famílias, o comportamento de cada um, a dor de cada um, a dor do que é mais caro ao humano, é algo que realmente salta aos olhos
nessa montagem maravilhosa, dessa interpretação maravilhosa. Em alguns momentos se chega até a pensar que pessoas que estavam próximas a nós ou estão próximas a nós estão dizendo para nós: olha, eu sinto isso, eu sinto aquilo. O meu sentimento em relação a esse tipo de relacionamento, o meu sentimento a esse tipo de falta na vida, o meu sentimento a essas coisas são esses. E aí a gente descobre que a gente não conheceu nossos familiares, a gente não compreendeu, que faltou, enquanto em alguns momentos eles estão conosco, faltou um beijo, um carinho, um abraço, ficou suspenso um monte de coisa que a gente poderia transmitir, e ao pensar que a vida decorre, que nada de mal vai acontecer para aqueles que amamos, a gente deixa de expressar, a gente deixa de viver, a gente deixa de proporcionar a esses entes queridos. É uma peça que realmente é escrita com o coração, mas também com a mente, também procurando questionar determinadas coisas, mas nem só questionar, modificar, trazer as pessoas para um amor que é muito melhor que o ódio, constrói muito mais do que o ódio, e tentar entender como é que este ódio pode ser diminuído, pelo menos, e possa fazer um menos mal a nós do que realmente ele nos faz. Mas o fato é que, enquanto humanos, estamos sujeitos ao amor, ao ódio, à dúvida, às dificuldades, às faltas, às perdas, às saudades, e temos que ter de alguma forma, temos que lidar com isso. E como lidamos com isso? Como fazemos para que a nossa vida ela seja uma vida melhor, seja uma vida mais humana, de mais compreensão, não mais compreensão, mas de mais compreensão, de mais amor, para ultrapassarmos esse ódio e dizermos: somos humanos, somos frágeis, somos pessoas que amamos, que temos simpatia, que temos dificuldade de entender o outro, que temos dificuldade de nos relacionar com o outro. Mas isso não deve nos levar para as sombras, para o mal, mas deve nos levar para a aproximação de tentar entender e compreender. Mostra muito mais do que poderíamos pensar. Mostra que o diálogo repõe barreiras, o diálogo reconstrói rupturas, o diálogo faz com que haja uma compreensão. E para que violência se existe o diálogo? Se existem as palavras, que não precisam ser ácidas nem más, podem ser sinceras, mas que sejam palavras de reconstrução. Então, onde falta o diálogo, perdura a violência. Mas não vamos deixar faltar esse diálogo para que a violência perdure. Eu gostaria de dizer que o autor dessa peça, o diretor e os atores, Tânia Bondezan e Luciana Andrei, estão de parabéns. Meus aplausos. Nunca tinha visto interpretações tão comoventes, tão maravilhosas. E eu estou então aplaudindo
ao trabalho desses atores, que é um trabalho maravilhoso. Obrigado.